Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estudaremos juntos sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Primeiramente, precisamos compreender o que é algo periódico. Vamos analisar o calendário. Os dias, eles são agrupados de 7 dias, indicando as semanas. Então, de modo geral, nossas atividades são organizadas segundo os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Nós vamos para a escola, estudar, quem sabe você faça algum estágio. E durante os finais de semana, costumamos fazer alguma atividade de lazer, seja ir para um banho, sair com a família para fazer algum piquenique ou ir ao shopping. Assim como também gostamos de praticar alguma atividade esportiva, como jogar o futebol. Agora vamos imaginar a seguinte situação: que você faça aula de natação. E essa aula de natação acontece todas as terças-feiras à noite, por exemplo. Seria uma atividade periódica, pois se repetiria a cada 7 dias, sempre na coluna de terça-feira. Assim, poderemos prever que em um determinado mês você irá à natação no dia 1, 8, 15, 22 e 29. Enfim, para todos nós, cada dia da semana tem suas características e propriedades especiais, que vão se repetindo periodicamente. Então, podemos conceituar algo periódico é que reaparece em intervalos regulares. Agora que já entendemos um pouco melhor sobre o que é algo periódico, nós vamos viajar na história da descoberta dos elementos químicos. Neste gráfico, é possível ver a quantidade de elementos químicos que foram descobertos ao decorrer dos anos. E os cientistas começaram a perceber, principalmente a partir do século XIX, que a tendência era já haviam muitos elementos químicos que haviam sido descobertos e que a tendência era que se descobrissem mais. Então, eles se viram na obrigação de começar a imaginar gráficos, tabelas ou classificações em que todos esses elementos ficassem reunidos em grupos com propriedades semelhantes. Um dos primeiros cientistas a começar a buscar organizar esses elementos foi o cientista alemão Johann Dobereiner, onde em 1817 ele começou a agrupar esses elementos de 3 em 3, de acordo com as suas propriedades semelhantes, onde temos aqui, por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio. E esse meio de organização ficou conhecido como Lei das Tríades. Outro cientista francês, Alexander, em 1862, ele também propôs um meio de organizar esses elementos químicos sobre a forma de um parafuso. E estes elementos eram organizados de acordo com as suas massas atômicas, de modo que em uma vertical poderia-se encontrar elementos com propriedades semelhantes. E essa forma de organização foi denominada parafuso telúrico. Já em 1864, o cientista inglês John Newlands ele começou a organizar os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, excluindo-se assim o hidrogênio, como as notas musicais em uma escala musical, onde vemos aqui no teclado Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai se repetir novamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sendo Newlands também músico, essa regra passou a ser conhecida como Lei das Oitavas. 5 anos depois, em 1869, dois cientistas propuseram tabelas semelhantes para a classificação dos elementos químicos, que foram Meyer e Mendeleev. E o interessante é que esses dois cientistas, o Meyer, ele estava trabalhando lá na Alemanha e o Mendeleev na Rússia. E eles não mantinham contato, mas os dois chegaram a conclusões semelhantes.
Meyer trabalhava principalmente com as propriedades físicas e Dmitry Mendeleev com as propriedades químicas. Contudo, Mendeleev ele estudou mais meticulosamente. O que ele fazia? Ele anotava as propriedades dos elementos químicos em cartões e pregava esses cartões na parede do seu laboratório. E ele ficava ali, olhando aqueles cartões, procurando ali uma sequência, algo semelhante que pudesse agrupar esses elementos químicos. E foi com esse quebra-cabeça que Dmitry chegou à primeira tabela periódica, que nós vamos ver a seguir. Verificando então que havia uma periodicidade das propriedades quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de suas massas atômicas. A primeira tabela periódica que Mendeleev organizou foi a seguinte. Em 12 linhas, ele agrupou os 60 elementos químicos descobertos na época em ordem crescente de massa atômica, como podemos perceber aqui na tabela. Mas ele sempre se preocupou, aqui nas colunas, em agrupar os elementos químicos com propriedades químicas semelhantes. Só que o interessante notar que parece assim que Mendeleev estava se contradizendo quando ele colocou telúrio com massa atômica 128 e o iodo com massa atômica 127. A justificativa dele era a seguinte, que naquela época algumas massas atômicas estavam sendo medidas de forma errada. E hoje nós sabemos que a ordem correta é realmente essa, telúrio antes de iodo. Outro fato curioso é que Mendeleev ousou, ele era ousado, e ele deixou alguns espaços vazios, dizendo que seriam elementos químicos que seriam descobertos mais na frente. E realmente aconteceu. Em 1879, foi descoberto o galho e o estrôncio. E em 1886, o germânio, aqui, com a massa 72. Que ousado, não é mesmo, esse Mendeleev? Então, em 1913, Moseley estabeleceu o conceito de número atômico e assim ele verificou que esse valor caracterizava melhor um elemento químico do que sua massa atômica. E assim desapareceu aquela inversão lá que Mendeleev já tinha previsto, que o telúrio vinha antes do iodo, e ele estava correto. E Moseley estabeleceu a lei da periodicidade, onde diz que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Então, finalmente chegamos ao modelo de tabela periódica que existe atualmente. Podemos perceber também, estudando a história, que sempre a descoberta de um ajudou no modelo do outro. Então, a ciência vem sendo sempre construída e não derrubando assim modelos, mas sempre se aproveita algo. E este é o modelo atual da tabela periódica, contendo mais de 110 elementos, sendo a maioria deles que pode se encontrar na natureza, mas também existem aqueles sintéticos, que são produzidos em laboratório. E agora vamos compreender melhor um pouco dessa estrutura da tabela periódica. A tabela periódica contém 7 períodos. Então, na horizontal, nas linhas, a presença de 7 períodos, onde podemos destacar aqui no 6º período e no 7º. No 6º período, na terceira casa aqui, nós temos um agrupamento dos lantanídeos, que eles ficam melhor dispostos na parte inferior da tabela, mas eles fazem parte do 6º período, nessa terceira coluna aqui, devido às suas propriedades químicas semelhantes. E no 7º período,
também aqui na terceira casa, terceira coluna, há também aqui os actinídeos, que eles ficam dispostos sempre na parte inferior aqui da tabela principal, da tabela periódica. Então, recapitulando, na tabela periódica há 7 períodos na horizontal. Então, na tabela periódica, há os períodos, são 7 períodos. Mas e as colunas? Também são chamados de grupos ou famílias de elementos químicos. Nós temos 18 grupos, então dessa primeira coluna até a última há 18 grupos. Vocês podem contar que vai dar 18. E temos também as famílias. Já as famílias, elas são divididas em grupamentos de família A e B. Aqui nós temos a família 1A, 2A e depois pula várias colunas e vem para esta coluna aqui, que é a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E nesta parte aqui, nós temos as famílias 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que contém 3 colunas, A1B e A2B. Então, não esqueçam que as colunas também são chamadas de grupos, são divididas em grupos ou famílias de elementos. Vamos compreender melhor, já vimos os períodos e as famílias, grupos ou colunas. Agora, há também a divisão de elementos representativos, que são esses duas famílias, 1A, 2A, juntamente com as outras famílias A. Estes são os elementos representativos. Agora, lembra que eu falei da família B? Eles são chamados de elementos de transição. E eu também destaquei aqui os elementos lactinídeos e actinídeos, que se encontram na família 3B, né? Agora você já sabe o que é a família 3B, no período 6 e 7 no período. E estes são conhecidos como elementos de transição interna. Então, nós temos elementos representativos, os elementos de transição e os elementos de transição interna. É importante eu destacar que, apesar de o hidrogênio se encontrar aqui nessa família 1A, ele não pertence a essa família. O hidrogênio é algo muito peculiar. Ele tem propriedades químicas diferenciadas. Então, é mais correto encontrar ele em tabelas periódicas que ele se encontra aqui separado. E algumas famílias, elas apresentam nomes especiais, como na família 1A, os metais alcalinos, na família 2A, metais alcalinos terrosos, na família 6A, calcogênios, na família 7A, halogênios e na família 8A, gases nobres. Também é importante olhar aqui nessa figura que todos os elementos aqui, desta parte aqui, eles são metais. Estes elementos aqui nessa diagonal são semimetais. Estes elementos aqui destacado em verde e mais esta coluna dos halogênios são não metais. A última família, a 8A, são os gases nobres. E estes aqui também são metais. Então, toda vez que vocês ouvirem falar do sódio, ele é um metal alcalino. O magnésio, metal alcalino, da família de metais alcalinos terrosos. É importante vocês aprenderem essas nomeações. Eu vou mostrar alguns exemplos agora para vocês de elementos químicos dessas famílias especiais que eu falei e como que eles estão presentes no nosso dia a dia. O primeiro deles é o sódio. Ele é um metal macio, de baixa densidade, muito reativo. Aliás, metais da família de metais alcalinos, eles são muito reativos.
Por isso ele não é encontrado em sua forma livre metálica por ser bastante reativo, mas sim em diversos minerais, principalmente na forma de sal. Isso mesmo, o sal de cozinha contém sódio. Então, creio que vocês já ouviram falar desse elemento químico porque é muito comum no nosso dia a dia. Outras aplicações, ele também está presente nas lâmpadas de iluminação pública e também no bicarbonato de sódio. Creio que vocês também já ouviram. É um de coloração branca, é comprado também no supermercado. E o bicarbonato de sódio, esse aqui é a nossa forma mais pura, né? Mas ele também está presente na composição dos antiácidos, para aliviar aquela azia, né? E também em extintores de bicarbonato de sódio. O magnésio ele é um metal da família dos alcalinos terrosos. Ele é um metal mais duro que o sódio, de baixa densidade e menos reativo que o sódio. Ele ocorre na natureza em minerais como a dolomita, inclusive a dolomita é conhecida, né, para ser colocada na alimentação, e na magnesita. Algumas aplicações são em fogos de artifícios, quando você vê aquela coloração branca num fogo de artifício, é devido ao magnésio. E também o magnésio é um elemento central da molécula de clorofila. O oxigênio, ele é um elemento muito conhecido, afinal, você respirando ali, você está respirando oxigênio. E ele é da família dos calcogênios e é o terceiro elemento mais abundante da Terra. Está presente também em minerais, principalmente nos silicatos e óxidos, e na forma de ozônio, O3, sim, camada de ozônio, contém oxigênio. Algumas aplicações em instalações hospitalares, em cilindros, e vemos a grande importância, principalmente na pandemia, quando ocorreu a falta em alguns estados, como aqui em Manaus, e utilizado também em foguetes como agente oxidante para provocar a combustão. Outro não metal que irei falar é o iodo. A temperatura ambiente é um sólido negro e lustroso, como vocês podem ver aqui, ó, e apresenta um brilho. É da família dos halogênios, a família 7A. Minerais com iodo são raros e boa parte dos depósitos minerais estão na forma de iodatos. Como aplicação, nós temos aqui, ó, sal moído iodado. Vocês já observaram que no sal de vocês, que vocês compram no supermercado, sempre tem essa palavra iodado? Justamente por isso é adicionado iodo, para evitar a doença de bôncio endêmico, que é o crescimento das glândulas da tireoide. Outra aplicação é como corante na indústria alimentícia, pois ele está presente na substância eritrosina, onde vocês podem ver a estrutura aqui, ó, que contém iodo. É de cor avermelhada, utilizado em balas e outros alimentos. Outro elemento químico é o hélio, pertencente à família dos gases nobres. Creio que você já ouviu falar sobre o gás hélio. Ele é encontrado na forma de gás no meio ambiente, é um gás incolor, inodoro, não inflamável e não tóxico. Algumas aplicações, ele está ali presente nos dirigíveis e também em balões recreativos, né? Esses balões utilizados em festas que flutuam, né? Este é o gás hélio, que ele é um gás muito leve. Também é utilizado na composição de laser, também mistura com neônio, para tratamentos fisioterapêuticos. Então percebemos que os elementos químicos eles estão presentes no nosso dia a dia e o quanto eles são importantes para a nossa vida e é importante nós conhecermos sobre eles, sobre as suas propriedades. Então vamos exercitar um pouco. Este é um exercício da Universidade Federal do Pará, que diz assim: um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como
metal alcalino terroso, metal terroso, ametal ou gás nobre. Vamos ver. Na tabela periódica, o número atômico 18. O número atômico 18 é o argônio. Olha, ele está na família 8A, a última família. Então, que classificação é essa? Isso mesmo. É a letra E. Ele é um gás nobre. Vamos fazer um outro exercício da Universidade Federal do Acre. O número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 3A, é. Vamos ver aqui. Período 3, 1, 2, 3. Família 3A. Família 1A, 2A, 3A. Então, isso mesmo, pessoal. É o alumínio e ele tem o número atômico 13. Então, a resposta correta é a letra D. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!